Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs e segundas-feiras em www.secor.org.br, também em tvosasco.com.br, pelos canais 3 da operadora NET, 6 da Cabonet e 8 da Vivo Fibra. Hoje nós vamos falar sobre o comércio de rua, essa modalidade que está expandindo em todo o estado de São Paulo. E tem aqui para falar sobre isso com a gente o presidente da Associação dos Comerciantes de Comida e Bebida de Rua do estado de São Paulo, o Douglas Guilherme. Tudo bem, Douglas? Tudo bem, tudo jóia. Muito obrigado por tirar um tempinho aí da sua agenda de organização de feiras e atividades aí com os comerciantes de rua para vir falar aqui com os trabalhadores e as trabalhadoras que estão nos assistindo. Muito obrigado. A gente que agradece. Obrigado. Temos também aqui conosco o nosso vice-presidente Luciano Leite. Tudo bom, Luciano? Tudo bem, bom dia Jefferson, bom dia Douglas. É um prazer mais uma vez poder estar aí na casa e no trabalho de vocês. Forte abraço a todos, fiquem aí conosco. Isso aí. Douglas, vou pedir para você começar falando um pouquinho da tua trajetória aí até chegar na Acor. Como é que foi esse caminho até chegar na associação? A Acor, ela nasceu a partir do momento que nós começamos a organizar alguns eventos, algumas feiras gastronômicas. Nós percebemos que muitas dessas pessoas que trabalhavam com feira gastronômica, eles não são ainda, né, pessoas simples, que não tinham instrução, que muitas vezes não sabia preencher um formulário e a gente também via a dificuldade de conseguir os espaços públicos para a gente poder desenvolver o nosso trabalho, né? E pensando nisso, foi aí que nós falamos assim, puxa, acho que precisamos criar uma associação. É uma modalidade que já existe há muito tempo, é uma modalidade que sustenta muitas famílias, quando eu falo muitas, é muitas mesmo. E a gente percebia que eles estavam, não vou dizer largado, mas estavam sem alguém para ajudá-los a desenvolver as atividades. Foi assim que criamos a Acor. E assim, hoje como referência, né, para quem está nos assistindo, uma das feiras que tem a organização da Acor, hoje está localizada ali no centro de Osasco, né, ao lado da estação. Vocês reúnem quantos profissionais nessa atividade ali ou numa atividade habitual da Acor? Uma feira como essa que nós montamos em Osasco, a gente, de pronto, a gente já gera 10 empreendedores. Normalmente os empreendedores são da região onde a gente monta. Então, por exemplo, aqui em Osasco nós temos 10 comerciantes, e esses 10 comerciantes, 70% são de Osasco. Fora esses comerciantes, uma feira com 10 posições, que a gente chama, que são 10 quiosques, gera 40 empregos diretos e mais 12 indiretos. Que bacana. Hoje, essa feira do Lago de Osasco, ela trabalha com que tipo de alimentos? Nós temos mais de 20 tipos de alimento. Então, desde o tradicional pastel, a comida árabe, a comida oriental, tapioca, que é uma comida mais fitness, né, para as meninas que os meninos que não gostam de comer essas comidas um pouco mais gordurosas. Né? Aí depois temos o churrasquinho, que é uma coisa que todo mundo gosta, né? Aí tem batata rosti, que mais? Churros gourmet, um churros muito bacana, yakisoba, acarajé. E qual que é o perfil desse profissional que trabalha com comida de rua? Ele tem um comércio estabelecido na cidade, não tem, ele só trabalha com a barraca, tem regularidade, ele constitui uma empresa, a Acor ajuda a constituir uma empresa para fazer esse tipo de trabalho? Sim. Existem aqueles que já têm um comércio, né? Um comércio, a gente chama de porta aberta, né? E tem aquele que não tem o comércio ainda. Aqueles que começaram agora, normalmente eles começam com o MEI, né? E conforme ele vai vendendo e vai aumentando a venda dele, se for preciso, ele sai do MEI e vai para o ME, né? Mas todos eles são regularizados. A gente não deixa montar a feira conosco se eles já não tiverem com CNPJ aberto, se tiver com MEI ou com curso de manipulação de alimentos, se tiver com ASO, né? Então ele tem ASO é o atestado de exame ocupacional. Tem que estar com a saúde em dia. Tem que estar com a saúde em dia, senão não exercer a função. Isso,
Agora, a gente tem a impressão que esse gosto pela comida de rua, pela culinária de rua, é um movimento, né, uma coisa recente no Brasil, não tem muito tempo. A gente está acostumado com comida de rua, geralmente a gente lembrava do churrasquinho grego, né, no Porta Aberta, no Largo de Osasco, ou no centro de São Paulo, ou o pastel de feira, né? Hoje o mercado é muito mais amplo que isso, né? Então, na verdade, esse comércio de comida de rua, ele já existe há anos, antes das bisavós. Essa comida de rua começou com os orientais e com os escravos. Então, a partir deste momento que eles começaram a trabalhar, e os nordestinos entenderam o negócio e começaram a fazer esse tipo de trabalho. Então, por exemplo, antigamente, o que mais se via, né, na época dos nossos bisavós, cachorro-quente e pipoca. Né? Aí saiu dos carrinhos de cachorro-quente e pipoca, aí foram para as combis. Lembra aquelas combis adaptadas? Sim. Em geral vendiam cachorro-quente também. Isso, exatamente. Aí depois eles foram pro Towner, naquelas Towners pequenininhas. E aí depois, como tudo no mundo, foi se modernizando, né? E com a modernização vieram os food trucks, né? Que aí são carros. Tem gente que chega a investir R$200 mil num veículo desse, né? É quase o preço de abrir um restaurante. Né? Exatamente. E aí foi assim que foi constituída a comida de rua aqui no Brasil, que inclusive em São Paulo nós somos referência da comida de rua. Em São Paulo tem pontos fixos com feira que a Cor está ajudando a organizar? Ainda não, nós fechamos uma parceria agora com a Prefeitura de São Paulo, né? Inclusive nós vamos doar uma cozinha industrial, né? Que vai ser uma cozinha de excelência. Então, por exemplo, essas pessoas que trabalham comida de rua, que nunca teve a oportunidade de ter um centro de treinamento, porque por que nós pensamos em criar essa cozinha? Porque o ambiente onde ela cozinha isso tem que ser muito perto ou idêntico do que ela vai fazer na rua. Né? Então nós estamos criamos um projeto, na verdade, já foi aprovado pela prefeitura, vamos doar essa cozinha, onde essa cozinha ela vai servir unicamente para os comerciantes de comida de rua. Aquela senhorinha que está em casa, que, puxa, não tem mais trabalho, ou fica com tempo ocioso, vai lá para aprender. Ou aquele profissional que está trabalhando na rua e não sabe como fazer as coisas, vai lá para aprender também. Vai ser uma espécie de escola para Vai ser uma escola, exatamente, uma escola. Não é uma cozinha coletiva para ir lá cozinhar e levar depois, logo em seguida, para a feira. Não. Para desenvolver cursos. Para desenvolver cursos mesmo, para fazer com que eles cheguem à excelência. Bacana, isso foi a partir de um convênio aí, de uma parceria com a Prefeitura de São Paulo. Exatamente. E já tem previsão de começar a funcionar? Sim. Final de novembro a gente inaugura essa feira, essa cozinha, e a partir daí cursos direto. E deve ficar onde essa cozinha? Nós estamos ainda negociando se vai ficar na regional de Pinheiros ou na regional de Santo Amaro, mas é bem provável que seja na de Pinheiros. Aqui mais pertinho. Aqui para a região vai ser ótimo, né, Luciano? Assim, eu estou ouvindo aqui um pouco o Douglas falar, o Douglas que a gente já nos conhecemos há mais de 20 anos, né? Faz de conta que é só 20, né, Douglas? Aí ninguém vai saber a nossa idade, né? Faz um pouco mais de 20 anos que a gente já se conhece, então a gente atesta aí todo esse trabalho que o Douglas tem feito, né? Eu dei uma olhada no material e eu acho, Jefferson, que hoje em dia o que o Brasil precisa é de pessoas assim como o Douglas, que consiga, né, pegar uma ideia simples, né? E fazer com que ela seja executada. Então, quer dizer, em poucas palavras dele, o que a gente ouviu falar? Empreendedorismo. Né? É uma mola motora da economia. Então, quando você consegue colocar o empreendedorismo na cabeça das pessoas, você começa a fazer com que a vida delas mude. Né? Aí você está falando sobre formação profissional. Né? É verdade. E a gente sabe que, por exemplo, para o Brasil sair desse momento de crise que se encontra, a gente precisa desses dois fatores. Empreendedorismo, que é cada um buscar alternativas para movimentar a economia, mas isso sem formação e qualificação é uma coisa praticamente impossível. E aí você tem um outro aspecto que é o que ele tem colocado aqui, além do empreendedorismo
além da formação e da qualificação, você trabalhar com o segmento do setor terciário da economia de uma forma não só para fazer com que essas pessoas elas estejam inseridas no mercado de trabalho, né, porque gera empregabilidade, mas que esse emprego ele tem uma certificação. E o que vai gerar certificação? Né? Não é só, por exemplo, nós saímos nós três daqui, porque essa conversa me deu uma fome já. Eu falei, caramba, eu vou sair daqui e vou lá direto para a feira no Lago de Osasco para experimentar esse árabe lá. É você fazer um trabalho de qualidade. Então isso gera todo um diferencial. Por exemplo, eu saía do ABC com as minhas filhas para ir para a Paulista, porque elas gostavam de ir para a Paulista e comer aquela comida que era oferecida ali. Então hoje, por exemplo, você traz para a região a mesma oportunidade. Então, quer dizer, não precisa ir para a Paulista agora porque a feira está aqui. Então, o que eu imagino? Que as prefeituras, elas deveriam entender esse projeto como um projeto que ele é um projeto para a comunidade local como um todo e que ele abrange diversos aspectos da economia local. Então, parabéns, Douglas, aí pelo seu trabalho. Espero que assim, o Sindicato Comercial de Osasco é parceiro para o que você precisar. E formação e qualificação é o que as pessoas precisam. Então, quanto mais gente estiver fazendo isso, quanto mais gente estiver trabalhando em empregabilidade, quanto mais gente estiver motivando o empreendedorismo, eu tenho certeza que a gente consegue sair desse momento caótico que a gente se encontra para um nível melhor de sociedade. Então, parabéns pelo trabalho. Lembrando a importância, né, Luciano, de ficar vigilante aí, além desse esforço da sociedade como um todo, de sair desse momento no sentido de incentivar a economia, de fazer virar a economia, de também zelar aí pelos próximos governantes, né, que forem eleitos, né, Luciano? Porque o momento é complicado, nós temos aí um ataque direto aos direitos dos trabalhadores, o Secor está em cima desse assunto, vem trabalhando isso de forma bastante expressiva. Aliás, o Secor isso está tão gritante que o Secor, inclusive, teve vetado, censurada uma campanha salarial nos ônibus aí da MTU, não é isso, Luciano? É verdade, mas assim, nós já entramos, Jefferson, com um processo a respeito do assunto, né? O Dr. Marcos Garcês, com seu escritório lá no DF, está fazendo todo o trâmite para tratar disso, né? Porque você imagina, uma entidade como a nossa, que presta um serviço para a comunidade, que presta um serviço social, que faz uma campanha que beneficia mais de 80 mil famílias aqui na nossa região, que é a região metropolitana de São Paulo, é o maior conglomerado populacional da América Latina. Aí você ter o seu direito de publicidade vetado por um viés meramente partidário ou político, mesmo porque o trabalhador ele não tem partido. Sim. Então nós temos aí pessoas com, não só na nossa diretoria, com os nossos associados, como no segmento do comércio em geral. A gente tem pessoas de diversas ideologias. E mais importante do que a ideologia de cada um é aquilo que a gente pratica no dia a dia. Então, nós temos essa credencial de entidade, como a gente sempre diz, né, de ser um sindicato cidadão. E aí, MTU, por uma questão pragmática, né, não nos permitiu fazer a campanha no Busdó, que é aquela campanha de rua, né, tradicional. É, né? Verdade. Que até diz para o trabalhador que começamos a campanha, né? Quando o trabalhador ele sabe que a campanha salarial começou, ele vai ficar atento ao que ele tem de direito, ao que ele tem de dever, né? Tem uma série de coisas que estão embutidas nisso, né? Então, eu acho que é um desserviço da MTU para a democracia no Brasil. Fica aqui nosso repúdio, né? Abertamente aqui na nossa TV, né? Que é a TV Osasco. Mas as medidas judiciais cabíveis também estão sendo tomadas, né? Porque o sindicato não é nosso, né? O sindicato é do trabalhador e que ele tem que ser ouvido e visto em todos os espaços que forem de domínio público. É verdade. A gente vai fazer agora, a produção já está avisando aqui que deu o horário do intervalo, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas você continua ligado aqui no TV Secor, a gente já volta.
Estamos de volta com o programa TV Secor, conversando hoje com o Douglas Guilherme, que é presidente da ACOR, Associação dos Comerciantes de Comida e Bebida de Rua do Estado de São Paulo. Douglas, a gente falou como funciona, né, a atividade da ACOR, a mobilização aí dos empreendedores. Agora, eu queria que você detalhasse um pouquinho essa coisa do incentivo à regularização, né, dos vendedores de rua, porque hoje é muito importante isso, gera muita preocupação, né, o trabalho que não tem profissionalização, que não gera emprego ou que não tem uma especialização para oferecer aquilo. A ACOR se preocupa com isso na atividade, no dia a dia? Se preocupa muito com isso, muito mesmo. Na verdade, a ACOR, como eu tinha dito anteriormente, as pessoas não conseguem trabalhar conosco se eles não estiverem 100% regularizados, né? Isso nas nossas feiras, no projeto Amo Comer em São Paulo. Mas também tem a questão daquelas pessoas que não querem, tem gente que não quer trabalhar conosco nas nossas feiras gastronômicas, que eles têm os carrinhos, têm os food trucks, têm, né, a operação deles. Quando acontece isso, ele também pode contar com a ACOR na regulamentação, na liberação. Se precisar de algum apoio jurídico, a gente também tem um apoio jurídico que a gente pode ajudá-lo. A questão de ISS também é muito importante. Por que a gente fala de regularização dessa classe? Porque a partir do momento que a gente regulariza essa classe, eles vão gerar ISS por município, né? INSS, né? Com as pessoas que eles empregam e tudo mais. Voltando à feira, você imagina que quando a gente monta uma feira como essa, né? Acontece muito dos comerciantes se preocuparem conosco, falar, poxa vida, nós montamos uma feira aqui, vai atrapalhar o comércio local. É o contrário. Acaba atraindo mais consumidores para o entorno, né? Porque, vamos lá, você imagina que a gente monta uma feira e tem 10 comerciantes. Esses 10 comerciantes vão ter que comprar bebida, vão ter que comprar materiais descartáveis, vão ter que contratar pessoas, vão ter que almoçar. E aí você imagina, naquela correria do dia a dia, você precisa comprar um presentinho, comprar alguma coisa, você já compra naquele centro comercial que você está. Então, na verdade, quando a gente monta uma feira como essa, a gente fomenta 3, 4 vezes mais o comércio, levando em consideração as pessoas que trabalham conosco. Então, assim, ao contrário que as pessoas pensam que a gente atrapalha, nós ajudamos o comércio local, entende? Agora, a proposta das feiras é de ser um espaço permanente ou ele é itinerante? Não, são espaços itinerantes, porém com um prazo um pouco mais estendido do que o restante, por conta da infraestrutura que a gente monta. Uhum. A infraestrutura que a gente monta é um pouco cara, entende? Então tem um deck de madeira, os móveis, tudo que a gente usa lá é de primeira. Então, por esse motivo, a gente precisa de um tempo maior. E como que funciona isso? A gente monta toda a infraestrutura, instala tudo. A partir do momento que ela está instalada, o custo de tudo isso é dividido e rateado entre os expositores. Então, sei lá, gastamos X reais, a gente pega e divide entre os expositores e eles pagam essa infraestrutura. Entendi. Agora você estava dizendo aqui, um pouco antes da gente voltar ao ar, que a ACOR não tem mensalidade, né? Sobrevive especificamente da realização dessas atividades, dessas feiras e eventos. Isso, exatamente. Nós achamos melhor não cobrar mensalidade dessas pessoas, porque você imagina, tem pessoas aqui no centro de Osasco, que como a gente está com uma feira aqui, eu converso muito com eles, né? Então tem pessoas aqui no centro de Osasco que trabalham há 20 anos. E há 20 anos eles nunca tiveram uma mensalidade com uma associação para defender os direitos dele. É difícil, né, você incutir isso na cabeça das pessoas, né? Sim. E isso não é aqui de Osasco, já era lá de São Paulo, já é de Cotia, Itapevi, Imbu, Mauá, São Bernardo do Campo, Santo André. Isso é em todo São Paulo. Então o que nós criamos? Nós falamos, poxa, então assim, a associação precisa viver, né? Porque tem aluguel, tem, enfim, como uma empresa qualquer. O que nós fizemos? Esse custo que essas pessoas pagam por esse evento, ele é rateado e um percentual desse custo vai para manter a associação. Isso aí elimina a necessidade da mensalidade. Né? Exatamente. E assim, mesmo não pagando mensalidade, todos os comerciantes de rua têm acesso aos serviços da ACOR. Tem, todos eles. Todos eles têm acesso ao serviço.
E aí como é que vocês fazem? Você estava me contando que não tem um espaço, por exemplo, em Osasco, ainda da Accor, mas no momento que vocês fecham um curso para formação aí dos comerciantes, um curso para a questão aí da regularização, como é que vocês fazem? Como é que é a logística? Normalmente a gente aluga um espaço, né, um salão de festas, um restaurante, aí a gente pega esse espaço, monta toda a infraestrutura, chama, né, ou convida. Muitas vezes a gente contrata, então a gente precisa pagar os profissionais, porque a gente precisa de profissionais bons para ensinar, né? Então as pessoas têm que ter uma didática bacana. E a gente contrata essas pessoas e faz o evento nesses locais. Agora, vocês estão fechando uma parceria, tem um nome aqui bacana de projeto Amo Comer em São Paulo. Isso. É esse projeto que, através desse projeto, vocês trouxeram a feira aqui para o Largo de Osasco? Exatamente, O projeto Amo Comer em São Paulo é um projeto de uma feira gastronômica, né? Que ela é itinerante e é ela que sustenta a associação. Então, por exemplo, o projeto Amo Comer em São Paulo montou uma feira em Osasco, como essa que está aqui. Então, é aquilo que eu te expliquei. Parte da receita dessa feira vai para a associação e a associação paga todos os custos operacionais dela. Daqui de Osasco vocês vão para onde? Já tem a próxima atividade? Vamos para São Paulo. Ainda não tem nenhum espaço pré-definido, né? Definido, na verdade, está pré-definido. Mas a ideia é montar 4 feiras simultâneas em São Paulo. E mais em Itapevi. Isso, em Itapevi. São Paulo é um mercado gigantesco também, comparado com as cidades do entorno, né? São Paulo é case, né? Tudo que acontece lá vai para o restante do mundo, né? Agora, a gente está aqui com a participação de um colega no bastidor aqui que estava indicando, tem que falar da possibilidade da Accor Paraná também, é isso? Isso, exatamente. Nós recebemos uma feliz ligação, né, dizendo que eles gostariam de montar uma associação dos comerciantes de comida de rua de Londrina. E aí eles conheceram o nosso trabalho, entraram no nosso site, gostaram do que viram e perguntaram se a gente consegue ajudar. E aí eles perguntaram qual é a possibilidade de a gente ter uma Accor lá, né? E nós ficamos muito felizes, né? Estamos tendo a tratativa com eles, está tudo indo muito bem e em breve nós vamos ter uma Accor lá em Londrina. Agora, nessa estruturação da Accor, qual foi o maior obstáculo para organizar a associação? Como é que foi o processo de constituir e passar a funcionar? Então, você sabe que quando nós resolvemos montar a Accor, nós não tivemos dificuldade em montar a Accor. Aí depois de montada, que aí sim vieram os desafios, né? Não posso nem dizer que foi difícil, foi um desafio. Porque aí vinha a parte de marketing, publicidade, que eu acho que é super importante nesse negócio, para as pessoas terem mais segurança. Porque, mais uma vez eu lhe digo, as pessoas que trabalham com esse tipo de comida de rua são pessoas que nunca teve ninguém que falasse em nome deles, né? Assistência. Então, assim, eu precisava ter um material bonito, bacana, que chame a atenção, porém numa linguagem popular, né? Para que eles entendessem de fato o que é o nosso trabalho. E também um outro desafio que nós tivemos foi o seguinte: já houveram outras pessoas tentando montar uma associação como essa que não tiveram muito sucesso, né? Por N fatores, onde acaba, acho, prejudicando a credibilidade do próximo. Exatamente. Né? Quem vem realmente com. É difícil, com porque. exato, você entendeu. As pessoas não acreditam que vai dar certo, que vai ter algum resultado prático. Mais mais aquilo, mais aquilo. Mas aí, com bastante trabalho, nós conseguimos, por exemplo, microcrédito, conseguimos um plano de saúde a um preço menor, seguro. O cara que tem um food truck, quiser fazer um seguro, ele consegue fazer um seguro a um valor bem menor do que o mercado. Aí toda a infraestrutura que assim eles vêm usando e viu que realmente vale a pena ser associado, por exemplo, documentação, auxílio jurídico, enfim, tudo uma gama de produtos que eles podem utilizar conosco, que eles começaram a entender que puxa, vale a pena ser associado. Até chegar lá foi difícil.
Agora, realmente dá mais segurança para o consumidor, né, Luciano? Saber que tem toda essa estrutura por trás assim, do comerciante de rua, da feira organizada pela Acor, né? Assim, você toma como exemplo os sindicatos comerciais de Osasco. Nós somos uma entidade com 40 anos de existência. Nosso sindicato fez 40 anos agora. Nesses 40 anos, nós trabalhamos em várias frentes para beneficiar mesmo não só o trabalhador do comércio, como a população de um modo geral. Uma entidade como a Acor, ela acaba fomentando essa questão, não só do aspecto da associação em si, que vai gerar serviços, que vai gerar oportunidades, que vai gerar o crédito, mas também mudando o modo de pensar das pessoas. Eu acho que a grande questão que o Douglas tem trabalhado é mais a nível de consciência. Porque o cara consegue entender o seguinte, que se ele anda sozinho, ele vai mais rápido. Mas se ele se junta com outras pessoas que estão pensando a mesma coisa que ele vai chegar muito mais longe. Mais longe. Então hoje, por exemplo, o que é importante para o micro e pequeno empreendedor? Quando ele estava falando, né, da questão dos escravos, eu já imaginei, né, aquelas vendedoras de acarajé. Né? Então você pega todo um aspecto cultural que vem por trás da venda do acarajé. Aí você pega, por exemplo, essa semana lá na Paulista, teve um menino que saiu da Síria como refugiado, né? E está vendendo esfirra lá na Paulista e foi hostilizado. Então, é um segmento da sociedade que está no dia a dia, que está oferecendo um serviço, né? O trabalhador hoje, principalmente com essas reformas todas que estão sendo colocadas aí, cada vez mais tendo menos tempo para se alimentar. E aí você imagina, se você tem uma alimentação que ela não é de qualidade, se é uma alimentação que não tem um rigor de vigilância sanitária, se é uma alimentação que ela não segue um padrão nutricional adequado, então as pessoas elas vão acabar adoecendo. Né? Então, saúde, quando você prejudica a saúde, vai muito além, Ademir, da questão apenas do ISS, da arrecadação para aquela prefeitura local, né? Mas você gera todo se as pessoas comem, adoecem. Se adoece, gera um custo social. Então, comida de qualidade também é medicina preventiva. É isso que a gente tem falado o tempo todo, né? Então, você cuida da saúde da população quando você fiscaliza. E quando você tem um órgão como o que o Douglas tem trabalhado, que faz todo esse aporte, é claro que eu imagino que as prefeituras elas deveriam receber de braços abertos a ideia vou ter que te apressar aqui, e trabalhar nesse sentido. A gente está chegando. Obrigado, aqui no final, já deu aqui o break, a produção já está cobrando a gente aqui. Douglas, queria te agradecer aí a participação, obrigado aí por reservar um tempinho aí para vir conversar conosco. Luciano, mais uma vez, obrigado pela participação. O Luciano precisa vir mais vezes aqui no programa, estava viajando, né, Luciano? Agora tá de volta, vai participar mais aqui conosco. E você já sabe, não fique só, fique sócio. Confira no site do seu sindicato, www.secor.org.br, os benefícios e vantagens de ser um associado. Eu aguardo você na semana que vem. Até lá!